Recentemente foi publicado um estudo acadêmico e científico sobre Chico Xavier. Esse estudo foi realizado pelas universidades Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais, e em parceria com a Universidade de São Paulo, né? E ele investigou a veracidade das cartas psicografadas por Chico Xavier. Então, esse estudo apresenta um caso no qual verificou-se que as informações contidas nas cartas, várias delas não eram de conhecimento nem mesmo dos familiares mais próximos, que dirá, né, supostamente, do Chico Xavier, que não tinha contato com a pessoa que havia falecido, né? Então, é um estudo muito interessante, né? Agora, do ponto de vista da ciência, psicologia e da ciência, psicanálise, sempre é necessário realizarem-se novos estudos e pesquisas de maneira a acumular conhecimento para se poder depois tirar uma conclusão mais sólida e mais consistente sobre um fenômeno qualquer, seja ele qual for. Agora, por outro lado, né, do ponto de vista da psicanálise, o Freud tem dois artigos curtos, pouco conhecidos, pouco comentados, que tratam da telepatia, né? E qual é a grande novidade desses artigos? É que eles entendem, né, que a questão envolvida na telepatia envolve o desejo inconsciente, né? Vamos ver então um pouco mais sobre o que o Freud fala a respeito disso, né? Então, um dos casos que ele apresenta num desses textos, né, diz respeito a um paciente que ele atendeu, né? E aí sempre é bom lembrar que nunca, né, em ciência a gente divulga a identidade da pessoa, a gente sempre oculta dados, né, de forma que não se identifique a pessoa, né? Isso é uma prática comum, né, e corriqueira na ciência, né, seja na medicina, na psicologia, na psicanálise, né? Mas era um paciente sobre o qual Freud não tinha nenhuma dúvida a respeito da sanidade mental, quer dizer, uma pessoa muito inteligente, né, versado em filosofia, inclusive, né? E ele tem notícia que chegara à cidade uma vidente, né, e que ela trabalhava da seguinte forma: ela pedia para a pessoa que fosse consultá-la levar um papel com uma data de nascimento e não precisava nem divulgar o nome da pessoa, né? E aí o que acontecia? Ela olhava para aquele papel, apenas para a data de nascimento, e começava a falar coisas sobre aquela pessoa, a pessoa da data, né, que no caso o cliente havia levado. E esse paciente leva a data de nascimento de um cunhado dele, né? E a vidente fala: olha, nossa, um problema que não sabemos, né? Ela vai hesitando, são mensagens soltas, né, que ela passa, e ela fala: olha, tem alguma coisa a ver com frutos do mar, morte, risco de morte, né? E aí ela fala: essa pessoa pode sofrer uma intoxicação por frutos do mar, né? Pode morrer, né? E esse paciente chega à sessão de análise com o Freud e fala: olha, ela errou, ela não acertou não, né? Ela errou, mas ela errou por pouco, porque o que ela entende que pode vir a ocorrer no futuro, em realidade aconteceu recentemente. Há pouco tempo, meu cunhado quase morreu por conta de uma intoxicação por frutos do mar. Quer dizer, ela só errou no tempo, ela atribuiu ao futuro algo que aconteceu num passado recente, né? E aí o Freud, aí que é interessante o olhar freudiano, né? Ele se pergunta pelo porquê da questão, né? Quer dizer, por que a pessoa leva uma questão? Por que esse paciente levou a data de nascimento do cunhado e não dele próprio, do próprio paciente, ou do Freud, ou seja lá de quem for, né? E aí o Freud começa a se perguntar pela questão do desejo do paciente, os desejos inconscientes. Ele tinha uma ligação muito intensa com a própria irmã, né, e via no cunhado sempre alguém que criava obstáculos ao contato dele com a irmã. Então o Freud conclui que a vidente captou, na verdade, o desejo desse paciente de afastar o cunhado do caminho, né? Um desejo inconsciente, um desejo infantil, né, e que surgiu dessa forma, né? E o que é interessante, o Freud também se pergunta assim: bom, mas como que a vidente captou esse desejo, né? Que mecanismo estava em jogo ali?
né? E o Freud fala, olha, não sabemos, né? De uma maneira muito honesta em termos científicos, né? Ele não inventa uma resposta, ele fala, olha, provavelmente deve estar em jogo um tipo de comunicação de inconsciente para inconsciente, do inconsciente da vidente para com o inconsciente do cliente da vidente, que era o paciente do Freud, né? Isso é muito interessante, quer dizer, abre uma nova perspectiva para a gente pensar nos fenômenos que envolvem telepatia, né? A questão do desejo. Agora, na psicologia, nós temos um outro autor muito interessante, que é o Carl Gustav Jung. O Jung foi discípulo do Freud no começo da trajetória acadêmica e científica dele, né, do Jung, né, e depois ele cria uma teoria própria, ele se distancia do Freud, né, mas no entender do Jung, cada um de nós, né, além do inconsciente pessoal, tem também o inconsciente coletivo, né, que abriga mitos, que abriga arquétipos, que abriga estruturas muito, muito primitivas e que funciona nem sempre, né, de modo racional. Quer dizer, o Jung chama a atenção para o fato de cada um de nós conter no seu mundo mental aspectos irracionais para os quais a razão não dá conta, a razão não explica, né? Entre esses fenômenos, né, está a ideia de Deus, a ideia né, que se traduz nas religiões, né? Então, para o Jung, a ideia de Deus ou de deuses, ela habita o homem, né? E se o homem se distancia, ele nega por demais o aspecto não racional dentro de si, ele acaba sofrendo por conta disso, né? Enfim, é um debate muito, muito interessante, né? Muita coisa ainda a que se descobrir, a que se pesquisar, né? E vamos aguardar novas publicações, novos artigos científicos, né? Eu sou o Dr. Cláudio Bastidas. Se você quiser conhecer outros vídeos, outros textos, por favor, acesse o site do meu consultório, que é o www.consultoriopaulista.com, ou então a minha página no Facebook, Psicanálise Dr. Cláudio Bastidas. Obrigado.